Tá ele aí, o Gustavo Lima. O Ministério Público do Estado de Pernambuco afirmou que não vê indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o cantor Gustavo Lima, com 2 T's. No mês passado, o cantor sertanejo foi indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro de jogos ilegais e participação em organização criminosa, indiciamento pesado. O cantor teve a prisão preventiva decretada, mas no dia seguinte, a ordem de prisão foi revogada pelo Tribunal de Justiça. De acordo com o Ministério Público, não foram encontradas provas de irregularidade nas operações financeiras realizadas pelo artista. Doutora Raquel Galinatti, houve precipitação neste caso? Porque esse é o grande problema, a investigação vai indo bem. Aí surge o entusiasmo, querer trazer publicidade para a investigação. Porque o Ministério Público está dizendo que não existem provas. Então, como é que foi decretada a prisão? Para ser decretada a prisão, tem que ter havido representação da autoridade policial. O juiz não vai decretar, não pode decretar de ofício. Como você avalia isso? Isso pode prejudicar uma investigação importante que está adentrando aí nas entranhas das organizações criminosas que exploram jogos ilegalmente e, o que é pior, lavam dinheiro sujo do tráfico através de celebridades. Será que foi uma bola fora com Gustavo Lima que pode prejudicar as investigações? Eu vou tratar dessa temática, obviamente, de uma forma completamente objetiva, sem entrar no mérito também da questão do processo das investigações, porque eu não estou a par dessas investigações, das particularidades e dos detalhes das investigações. Mas eu posso falar de forma categórica de que os policiais, o delegado de polícia que está à frente das investigações, não está somente agora investigando. É uma investigação séria, através, sim, de uma força-tarefa com outras polícias civis, com a Polícia Civil de Goiás, de São Paulo, do Paraná, com a Interpol. E quando existe uma materialidade delitiva, quando existe indícios de autoria e de materialidade delitiva, dando ali ensejo para uma representação para o Poder Judiciário, claramente o Poder Judiciário avalia e ali são deferidas e decididas cautelares diversas da prisão, até mesmo a cautelar do mandado de prisão, né, professor? Então, assim, o que eu acredito é que não podemos nos inebriar com um símbolo de um ídolo nacional para acharmos que ali existe a pureza incólume de impedimento de qualquer ato que seja considerado ilícito ou criminoso. A gente tem que se despender dessa admiração exacerbada que colocamos nos ídolos, porque claramente a decepção que os fãs têm e do clamor popular é muito grande. Talvez isso possa tocar também outras esferas. Agora, eu não posso entrar na esfera se foi acertada ou não a decisão do delegado de polícia ou do Poder Judiciário. O que eu posso falar é que existe seriedade na atuação, não existe nenhum aventureiro no combate ao crime e nas investigações. O que podem ocorrer também são opiniões divergentes, tranquilamente. O Ministério Público divergiu da opinião ali do delegado de polícia e do Poder Judiciário, mas no sistema de justiça criminal, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Não é por isso que devemos descredibilizar nem a atuação do delegado de polícia e muito menos do Poder Judiciário. Muito bem. Diego Tavares, no Brasil há uma prática nessas grandes investigações que são importantes, de sair se prendendo muitas vezes, prende e depois investiga, ou às vezes você vai pedir uma quebra de sigilo com base numa carta anônima e anula toda a investigação, existe uma certa precipitação. O Brasil ainda está... Parece que nesse caso, eu não quero generalizar, parece que esse caso é uma investigação, até aqui se mostrou séria, prudente, mas que, quer dizer, tem o contratempo. Então, talvez não fosse o caso de pedir a prisão preventiva, se não há provas ainda tão claras com relação a ele, pode até ser que ele seja responsabilizado no futuro.
Mas se não há provas da participação, não deveria haver indícios para prisão. Capês, eu vou pelo caminho contrário. Na verdade, o que está acontecendo hoje com o Gustavo Lima, que aconteceu também com a influenciadora Deolane Bezerra, se trata inclusive da mesma operação, e linkando com a pauta anterior, uma operação que tem como um dos seus núcleos a operação de casas de apostas. Inclusive a casa de apostas Esportes da Sorte, que é citada nessa operação, é uma das que vai deixar de funcionar agora nos próximos dias, em razão das determinações do governo federal. Mas o que está acontecendo com o Gustavo Lima e com a influenciadora e tantas outras pessoas é o que acontece com todo brasileiro, com vários brasileiros pelo Brasil todo, dia após dia. É uma distorção que nós temos. Existe sim no nosso sistema um abuso das prisões preventivas, talvez para contrabalancear a demora do nosso judiciário em colocar um fim a questões penais, processos criminais aí que duram por 10, 15, até mais tempo, 10, 15 anos, até mais tempo do que isso. Mas, enfim, não é uma distorção inerente somente a esse caso do Gustavo Lima ou o caso da Deolane. É algo corriqueiro no Brasil, algo que tem sim que ser corrigido, mas isso parte de uma grande reestruturação de todo o nosso sistema de justiça e, na minha opinião, é um grande problema, mas nem é de longe uma prioridade do que nós temos aqui. Nós precisamos primeiro corrigir a questão do combate ao crime nas ruas para depois tentar corrigir a apreciação desses crimes que são identificados dentro do Poder Judiciário. Bom seria se nós conseguíssemos os dois, mas para brasileiro é sonhar demais. Professora Deise Chocalho, por que as coisas começam, as investigações começam grandes, mas não termina nada no Brasil? Tudo que você começa acaba em um determinado ponto, reverte de tudo. Então, começa naquele furor, prisão, imprensa, busca e apreensão, quebra de sigilo, aquela publicidade exacerbada. Aí você vai acompanhando, vai perdendo força, que nem o furacão Milton. Chega lá, não dá em nada. Qual a sua avaliação? Nossa, Capês, a gente estuda muito isso na comunicação social, né? São as teorias da comunicação. Então, a notícia, quando ela... É meio que corrida de cavalo mesmo, assim. A notícia, quando ela aparece pela primeira vez, ela tem uma força muito maior, né? Mas eu acho que nesse caso do Gustavo Lima, a gente tem uma questão bem interessante para tratar do ponto de vista midiático, que é a questão da reputação e da acusação. Então, esse caso dele, né, esse pedido de prisão preventiva, teve uma potência midiática muito forte. A gente já falou outras vezes, inclusive aqui no Linha de Frente, que essa cultura do cancelamento, ela acaba acabando, e é isso mesmo, mas ela acaba com reputações, né? E o que a gente vai ver agora é que o mesmo espaço que teve para o Gustavo Lima enquanto da prisão preventiva, a gente não vai ver agora em relação a essa não prisão, né, a absolvição dele. Então, são dois pesos, duas medidas. Eu não quero me estender muito, mas eu estudo essa questão da mediatização do judiciário já há alguns anos. Eu sou completamente contra isso, porque questões que deveriam ficar somente no judiciário acabam ganhando uma força muito maior e prejudicando, inclusive, as investigações. Eu escrevi vários artigos, publiquei vários artigos sobre essa questão, inclusive em momentos em que a mídia condenou pessoas que a justiça não condenou muito antes. Então, o processo ainda estava ocorrendo e a mídia e as pessoas, e hoje com redes sociais isso é potencializado, acaba condenando essas pessoas e depois a justiça vai lá e diz, olha, não era isso, porque a investigação ainda está em curso. Então, eu acho que um outro problema que a gente tem que discutir também é a questão da mediatização do judiciário. Isso acabou ganhando muita força nos Estados Unidos, veio para o Brasil e a gente tem hoje esse problema todo de supremacracia, que a gente fala muito, mas esse caso do Gustavo Lima agora é saber se ele vai conseguir recuperar efetivamente a reputação dele, né, que, vamos combinar, foi para o ralo aí nos últimos dias. Leandro Ferreira, você é economista, um bom economista. Nós estamos falando hoje há estudos de uma ciência chamada jurimetria. Ela mede o custo econômico de um processo. Ou seja, operações gigantescas, caríssimas, que acabam não dando em nada, um dinheiro jogado no lixo. E muitas vezes os processos assim vão caminhando. E a justiça está assoberbada com milhões e milhões de processos em que os juízes, em muitos casos, estão tendo que decidir, às vezes, lendo sem a devida atenção os casos, ou até sem nenhuma atenção. Como é que você vê essa questão da jurimetria, do impacto econômico que ocorre hoje no Poder Judiciário e na excessiva conflituosidade, número de processos muito grandes da Justiça? Gostaria de te ouvir. Olha, Capês, sobre isso eu só tenho a te agradecer por me ensinar que isso existe, né? Porque eu, na verdade, já pensei nisso tantas vezes e nem sabia que existia uma ciência por trás. Eu gostaria que, inclusive, ela fosse aplicada, por exemplo, no caso de manifestações de movimentos sociais, por exemplo, que muitas vezes tem
um aparato policial mobilizado tão grande, chove bomba de gás lacrimogêneo e de fumaça, que certamente tem um custo elevadíssimo, essas operações policiais com helicóptero, com camburão, com um monte de coisas que muitas vezes são mais caras do que o impacto que essas manifestações, por exemplo, geram. Cansei de levar bomba de efeito moral, que deve ter custado muito caro para o Estado, sendo que eu só estava reivindicando o meu direito. Muito bem, e ele se vingou da Raquel Galinatti no final do programa, quando não dá mais tempo dela replicar. Vamos encerrando o programa de hoje, eu agradeço a audiência, agora vocês ficam com o 3 em 1, com o nosso querido Evandro Cini e o seu CrossFit. Bom programa. Valeu, Capês, um abraço para você e para todos aí do Linha de